Após mais de 2 meses de combate na Batalha da Inglaterra, um imenso desgaste se apoderou de ambos os lados. Mas Alemanha e Inglaterra se enfrentariam mais uma vez para definir quem era o dono dos céus sobre o campo de batalha. No final do mês de agosto de 1940, uma estranha dicotomia tomava conta das fileiras da Luftwaffe, cujos aviadores estavam estacionados em belos aeródromos campestres do departamento francês de Pas-de-Calais, às margens do Canal da Mancha. O alto comando em Berlim havia transferido a quase totalidade dos meios de caça do Luftflotte 3 para o comando de Kesselring no Luftflotte 2, ampliando assim ao máximo possível a cobertura de caça para as formações de bombardeiros, que, segundo o Marechal Hermann Göring, estavam prestes a dar o golpe final na Real Força Aérea Britânica. O Ministério da Propaganda alemão também fazia tocar insistentemente na rádio uma nova marcha patriótica intitulada Bomben auf England, ou Bombas na Inglaterra, exaltando a expectativa vitoriosa do momento e dando à Europa a impressão de que toda a Grã-Bretanha estava agora em chamas, como esteve a França e a Polônia no ano anterior. A realidade vivida pelos pilotos alemães era todavia bastante diferente daquela que ouviam pela rádio. A estressante vida das tripulações de bombardeio em suas lentas aeronaves, diariamente caindo presas dos insistentes e determinados caças britânicos, como também a dos próprios caçadores da Luftwaffe, ordenados a ficar colados aos bombardeiros e perder sua liberdade de ação, já afetava seriamente o seu moral. E muitos apresentavam um incontrolável anseio por voltar o quanto antes ao Canal da Mancha, que ficou conhecido como Canal Krankheit ou Doença do Canal. O Major Adolf Galland, comandante do Jagdgeschwader 26 Schlageter e um dos maiores e mais experientes líderes da caça alemã, retratou aquele período, dizendo: a defesa inglesa se aproveitava do insuficiente raio de ação da caça alemã. Graças a essa insuficiência, o campo de batalha aéreo não chegava a cobrir sequer 1/10 da superfície das ilhas. Nos 9/10 restantes, a RAF podia construir tranquilamente seus aviões, formar seus pilotos e constituir reservas, que lançava no momento oportuno no limitado teatro de operações, especialmente na região londrina. A situação difícil da caça inglesa, sobrepujada no início dos combates pela Luftwaffe, foi assim salva por uma concentração total que permitiu o preenchimento dos claros. Essa concentração teria sido impossível se a Luftwaffe tivesse conseguido alcançar a totalidade do território britânico. De fato, o estrangulamento pelo qual passava o comando de caça da RAF na segunda quinzena de agosto começava a se desfazer, com as escolas de caça nas ilhas, na Rodésia e no Canadá começando a enviar pilotos em quantidades cada vez maiores. Mas outro fator também teve peso decisivo para garantir a base de aviadores do comando de caça: os voluntários estrangeiros. Além de pilotos vindos dos domínios do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e outros, aviadores de países europeus ocupados pelo Terceiro Reich, como Tchecoslováquia, Polônia, Bélgica e França, agora engrossavam as fileiras da RAF. Entre esses se destacou o Esquadrão 303, unidade polonesa que foi ativada em agosto de 1940. Voando o Hawker Hurricane, o esquadrão polonês se tornou o mais bem-sucedido de todos os 66 esquadrões de caça envolvidos na Batalha da Inglaterra, mesmo ficando de fora dos 2 primeiros meses da ação. Seu segredo eram os proficientes aviadores poloneses, homens que haviam passado por um rigoroso treinamento e tido seu batismo de fogo na defesa aérea do seu país, voando aeronaves obsoletas e mesmo assim cobrando um alto preço da Luftwaffe. Agora voando um caça de primeira linha, os poloneses rapidamente exibiram impressionantes resultados contra as formações incursoras alemãs, e entre esses pilotos destacou-se um voluntário tcheco, o sargento Józef František. Fugindo para a Polônia quando seu país foi ocupado pelos alemães em 1939, František foi integrado à Força Aérea Polonesa e combateu durante a invasão da Polônia em setembro,
fugindo para a França em seguida. Mais uma vez envolvendo-se nos combates durante a Blitzkrieg de 1940, ele conseguiu escapar para a Inglaterra quando a França se rendeu, e durante o mês de setembro de 1940 acumulou um total de 17 vitórias aéreas confirmadas, tornando-se o maior ás da Batalha da Inglaterra antes de falecer tragicamente num acidente aéreo em 8 de outubro. A pressão por um desfecho das ações sobre a Inglaterra crescia em Berlim, com as elevadas perdas de aeronaves e tripulações preocupando seriamente Adolf Hitler. O chefe de Estado-Maior da Luftwaffe, o general Hans Jeschonek, favorecia o ataque direto contra Londres com o objetivo de quebrar o moral da população. Mas desde o início da campanha, Hitler proibira tais ataques, reservando para si o direito de autorizar o bombardeio de alvos civis. Todavia, já a partir do começo da campanha da França, em maio daquele ano, o comando de bombardeio da RAF vinha realizando frequentes ataques contra a indústria alemã. E em 25 de agosto, 81 bombardeiros ingleses atacaram alvos em Berlim, com várias aeronaves errando os alvos e atingindo áreas residenciais da capital. Pressionado, 5 dias depois Hitler retirou sua proibição, e os ataques da Luftwaffe contra Londres teriam início. Ao mesmo tempo, na Inglaterra uma crise política irrompia nos altos escalões da Real Força Aérea. O comandante do Grupo 12, o Marechal do Ar Sir Trafford Leigh-Mallory, frequentemente vociferava contra a disposição de forças do seu grupo no esquema defensivo de Dowding, que considerava um desperdício do seu potencial combativo. Com os combates estendendo-se somente sobre o sudeste da Inglaterra, o Grupo 12 ficara responsável apenas por proteger os aeródromos do Grupo 11, este sim responsável por todo o peso da batalha. O comandante do Grupo 11, o Marechal do Ar Sir Keith Park, acreditava que os bombardeiros alemães deveriam ser interceptados o mais rápido possível, resultando em diversas interceptações por grupos pequenos de caças. Mas Leigh-Mallory propôs uma alternativa: reunir no ar o maior número possível de esquadrões numa única formação, que então atacaria a Luftwaffe em peso, numa tática que ficou conhecida como Big Wing ou Grande Ala. Park e Leigh-Mallory confrontaram-se politicamente devido às suas visões dissonantes sobre a batalha, e nas semanas seguintes os dois puderam colocar em prática seus respectivos modelos operacionais. Na manhã do dia 7 de setembro, quase 400 bombardeiros alemães escoltados por 600 caças decolaram de suas bases na França rumo a Londres, numa ação que ficou conhecida como Vergeltungsangriff, ou Ataque de Vingança. Detectada e identificada pelo sistema Dowding, a formação passou sobre o sul da Inglaterra, sobrevoando os danificados aeródromos do Grupo 11, que ficaram surpresos ao não receberem as bombas. Os Spitfires e Hurricanes decolaram em alarme e ascenderam para a interceptação, conseguindo derrubar alguns bombardeiros antes de chegarem à capital. Mas o grosso da formação atingiu Londres e lançou suas bombas sobre o alvo, as imensas docas do estuário do rio Thames a leste da cidade, causando extensos danos à infraestrutura e resultando em 1.600 baixas civis, entre mortos e feridos. A Big Wing de Leigh-Mallory foi empregada pela primeira vez, mas os caças demoraram muito para entrar em formação, atrasando o contato com o inimigo. O sucesso do ataque foi propagandeado pela imprensa alemã, e a RAF, ainda abalada pela onda de ataques aos aeroportos, ainda tentava se recuperar. Os dias seguintes, todavia, apresentaram um vital alívio para Dowding, visto que o mau tempo impediu grandes ações alemãs sobre o país. Somente uma semana depois, a meteorologia sinalizou condições favoráveis para um grande ataque, e o domingo, 15 de setembro de 1940, seria o dia decisivo para mostrar quem realmente controlava os céus do sul da Inglaterra. Às 10h10 daquela manhã, sob comando do Major Alois Lindmer, a formação de bombardeiros alemães decolou da França e encontrou-se com a escolta de Messerschmitts sobre o litoral, partindo em seguida para Londres. Ao mesmo tempo, a equipe do Centro de Controle do Grupo 11 na base aérea de Uxbridge surpreendeu-se ao receber uma visita do primeiro-ministro Winston Churchill, que chegara de surpresa para inspecionar o comando de Park.
Rapidamente, Churchill tornaria-se testemunha do mais decisivo combate aéreo da Batalha da Inglaterra, observando as ações diretamente do seu centro nervoso. A Luftwaffe fora detectada pelos radares de Dover e Park fez decolar 9 dos seus esquadrões para a interceptação, enquanto o aviso também era dado ao Grupo 12 na base aérea de Duxford, que implementaria a Big Wing mais uma vez. Os caças de Park começaram a interceptar a formação alemã sobre Canterbury, ainda em sua rota para o alvo, mas inicialmente os Messerschmitts conseguiram mantê-los afastados. Esses combates, no entanto, consumiram bastante do limitado combustível dos Bf-109 e logo eles teriam que dar meia volta para a França. Chegando a Londres, enquanto viam sua escolta começar a abandoná-los, os bombardeiros alemães viram-se recebidos por 56 caças da ala de Duxford, sob comando do Wing Commander, o Tenente-Coronel Douglas Bader, que iniciou seu ataque durante o lançamento das bombas. O intenso combate que se seguiu viu a formação alemã se dispersar com diversos aparelhos caindo em chamas, e às 13 horas os bombardeiros retornaram às suas bases. Contudo, às 13h45, enquanto os primeiros castigados bombardeiros ainda pousavam, uma segunda formação levantou voo e, sob pesada escolta de caças, partiu para o ataque a Londres. Com diversas aeronaves perdidas e danificadas nos combates da manhã, Park visualizou o grande número de aeronaves reportadas e tomou uma inédita e histórica decisão. Ordenou a decolagem imediata de todos os seus caças, deixando o Grupo 11 sem quaisquer reservas. Quando os alemães chegaram a Londres às 14h40, 185 caças britânicos os aguardavam, prontos para iniciar um imenso combate que envolveria mais de 600 aeronaves. Os céus sobre a capital foram riscados por inúmeros rastros brancos de condensação, e às 14h45 as bombas começaram a cair, causando vastos danos a alvos industriais e áreas residenciais. Uma imensa desordem tomou conta da formação, com os bombardeiros mais uma vez se dispersando entre as nuvens para procurar proteção enquanto iniciavam o retorno. Muitos caças foram derrubados pelos dois lados, mas em pouco tempo os Messerschmitts tiveram que se retirar. Eufórica, a RAF anunciou à imprensa que havia derrubado 185 aeronaves alemãs, enquanto havia perdido cerca de 40 caças. Essa estatística rodou o mundo nas primeiras páginas dos jornais, elevando subitamente o moral britânico e sua esperança de resistência. Completamente destoantes, os jornais alemães disseram que 79 aeronaves inglesas haviam sido abatidas pela Luftwaffe, que perdera 43 aviões. Todavia, ambas as estatísticas foram largamente exageradas, e as apurações oficiais, reveladas ao público apenas após a guerra, mostraram que, na verdade, a RAF havia abatido 61 aeronaves alemãs pela perda de 29 dos seus. O resultado do custoso combate do dia 15, no entanto, foi determinante para Hitler, que em 17 de setembro ordenou uma postergação da invasão anfíbia da Inglaterra indefinidamente. Para diminuir suas baixas e tomar proveito da quase inexistente defesa aérea noturna britânica, a Luftwaffe prosseguiu na batalha realizando seus ataques primordialmente à noite, dando início a uma longa sequência de bombardeios a Londres que ficou conhecida como a Blitz. Em outubro, os alemães receberam o reforço do Corpo Aéreo Italiano, uma unidade enviada por Benito Mussolini composta por 75 bombardeiros Fiat BR-20, escoltados por 95 caças Fiat CR-42 e G-50. A força italiana realizou 11 grandes missões de bombardeio no último trimestre do ano, até ser chamada de volta à Itália no começo de janeiro de 1941. Paralelamente ao desenrolar dos combates sobre a Inglaterra, a tensão entre a Alemanha e a União Soviética crescia, por desentendimentos a respeito de suas zonas de influência na Europa Oriental. A atenção de Hitler voltava-se para o leste, para os valiosos recursos naturais da Ucrânia e do Cáucaso, e para a destruição do regime comunista de Moscou. Enquanto dava ordens para iniciar os planejamentos para sua futura invasão da União Soviética, entretanto, ele ordenou a manutenção da campanha de bombardeio contra a Grã-Bretanha,
numa tentativa de encobrir seus verdadeiros planos. A Blitz noturna contra Londres e outras cidades britânicas continuou até 11 de maio de 1941, resultando na morte de mais de 40 mil civis e generalizada destruição. A Grã-Bretanha, no entanto, havia sobrevivido e naquele momento já mantinha os alemães em combate no Mediterrâneo. Os bombardeiros da Luftwaffe foram então retirados do Canal da Mancha e silenciosamente transportados para bases ao longo da fronteira soviética, preparados para o lançamento da vindoura Operação Barbarossa. Desde então, o dia 15 de setembro é celebrado na Grã-Bretanha como Battle of Britain Day, uma data marcada por festividades por todo o país, marcando o dia histórico em que a Real Força Aérea Britânica quebrou em definitivo o ímpeto de invasão das Forças Armadas do Terceiro Reich. Gostou da história? Você gosta dos vídeos da Sala de Guerra? Agora pode também vestir a Sala de Guerra, com as camisetas do Spitfire, Messerschmitt, Stuka, P-47 e muitos outros. Aproveita que o nosso estoque está todo com desconto e corre lá para garantir o seu. O link está bem aqui embaixo na descrição. Se você gosta do trabalho da Sala de Guerra e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um Pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp e define as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, também vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.